Shabbat Shalom, aos irmãos que estão chegando, que estão online, aqueles que vão ver, aos nossos irmãos que estão aqui presencialmente. A paraxá de hoje, Tetzaveh, que significa darás instruções, mas também alguns falam ordenarás. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, que existe uma interpretação equivocada com relação aos tradutores. A tradução, não sei se tem algum especializado aqui em tradução, as pessoas acham que é o seguinte: você pega um texto, num idioma qualquer, e busca palavras semelhantes para fazer aquela tradução. Não é bem assim. A tradução correta não é letra a letra, palavra a palavra. A tradução correta é você entender o que foi escrito, compreender e passar no outro idioma. Por exemplo, quando aparece lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Não é assim que está escrito. A palavra que está lá é davar. Davar significa palavras. Então Deus está dizendo, vamos até, abre lá em Êxodo 20, para nós darmos a continuidade, é importante isso aqui, que isso vai ajudar a compreensão também desse texto. Veja lá, Êxodo 20. No cabeçalho, aqui está os 10 mandamentos. O que significa a palavra 10 mandamentos? Mandamento já é uma palavra complicada, Você tem que seguir a risca, é mandamento. Só que quando você começa a leitura, logo no início do versículo 1, não tem expressão nenhuma. Começa: e Deus falou todas essas palavras. Ou Elohim falou davar. Ele está sugerindo, ele se apresenta: eu sou Adonai, o teu Elohim. Foi eu que te tirei do Egito. Mas por que ele fala isso? Porque os israelitas, na verdade, o que eles eram? Egípcios. Eles já estavam há 400 anos lá. Nesses 400 anos, eles perderam toda a relação com o Deus de Israel. Estavam no exílio, como nós aqui no Brasil. Você pergunta: o que vocês são? Brasileiros? Não. Os brasileiros são os índios. Mas cada um de nós temos uma origem ou europeia, ou asiática, ou africana. Só que nós perdemos a relação com os nossos parentes que vieram para cá. Os judeus, quando eles vieram para onde? Para Recife. Por quê? Recife estava na mão dos holandeses e não tinha Inquisição. Os nordestinos, a maioria deles são descendentes de judeus. Aqui em São Paulo tem muito, porém lá tem mais, por causa dessa vinda que eles vieram. Por exemplo, eu estava vendo esses dias um vídeo em que é um youtuber que faz vídeos sobre o cangaço. E ele está andando pelas estradas, como aqui não existe mais, mas nos interiores, se acontecer um acidente, eles colocam uma cruz. Vocês já viram isso, né? Já, meu pai, quando viajava para Sergipe, não existe. Tem uma rodovia muito perigosa lá em Pernambuco, que é a rodovia da Serra da Luz, que liga a capital com o interior. Quando tem um acidente e morre uma pessoa, eles pintam a pedra de branco e lá colocam uma cruz. E o que acontece? Aí, de repente, ele começou a filmar alguns cangaceiros que morreram. Eles faziam a cova no meio da estrada, ali do lado da estrada, fazia sepultura lá. E as sepulturas estavam todas cheias de pedra em cima. E esse é o costume judaico, de colocar pedras em cima. Só que as pessoas não sabiam, perderam sua relação, eles não tinham a menor ideia que aquilo fosse o chapéu de cangaceiro.
É um quipá com estrela de Davi. Então eles perderam. A Bíblia diz: andaram por vales, montanhas e se esqueceram do seu lugar de repouso. Todavia digo eu, Senhor, não me esqueci e vou buscar um a um. E é o que ele está fazendo hoje. Ele está buscando os seus escolhidos, aqueles que ele sabe que realmente tem um compromisso. Jacó teve 2 filhos, Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus sabia que Jacó tinha o seu coração voltado para ele, Esaú não. Então não quer dizer que a pessoa nasceu israelita ou judeu que ele vai ter relacionamento com Deus. Isso não significa nada, porque o coração é individual. E foi justamente isso que ele se apresenta aqui. E Elohim falou estas palavras. Então são palavras. Olha, ele está batendo um papo com as pessoas, ele está conversando, ele não está mandando. Mandamento é mandar. Ele não está mandando, ele está orientando. Eu sou Jeová, o teu Deus. Ele se apresenta. Não sei como é que está traduzido. A palavra Senhor foi traduzida há pouco tempo. Não faz muito tempo que foi traduzida. As Bíblias mais antigas traziam ou Yahvé ou Jeová. Então foi traduzido há pouco tempo. Então, eu sou Jeová, teu Deus. Depois eu explico por que Jeová, tá? Não é aleatoriamente, não é porque um dia eu acordei e disse: vamos chamar de Jeová que é mais legalzinho. Não é isso não. Temos que ter fundamento. Temos que ter critério. Eu sou Jeová, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da... Então, a primeira palavra dele é se apresentar. Aí eu digo aqui: eu sou Laércio. Eu estou liderando esta congregação. Vocês entenderam? Eu estou mandando alguma coisa para vocês? Não. Continua, o próximo. Aí ele diz para vocês: não terás outros deuses diante de mim. Ele se apresenta: eu sou seu Deus. Vocês não podem ter outros deuses. Continua. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Por quê? Lá no Egito, o que eles faziam no Egito? Eles esculpiam aquelas imagens. Então ele falou: lembra que vocês faziam aquilo? Não façam mais. Ele está orientando. Olha só, essa ligação que muitas pessoas nunca fazem. Não farás para ti imagem de escultura ou qualquer semelhança, alguma coisa que está em cima do céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Por que ele está dizendo isso? Quando veio as pragas, as 10 últimas pragas, cada praga era uma divindade. O rio Nilo era uma divindade. O jacaré era uma divindade. O boi era uma divindade. O cordeiro era uma divindade. O faraó era uma divindade. Por que foi o último a ser morto? Foi o filho de Faraó. Porque ele era um deus. E antes dele, quem que morreu? O cordeiro, que era uma divindade. Vocês imaginam quantos cordeiros foram mortos naquele 14 de Abib? Mais de 400 mil. Uma coisa assim que a gente não dá nem para imaginar. Porque quando a gente fala, a gente pensa que pegaram um cordeirinho lá e simbolicamente não. Eram 2 milhões de pessoas. Cada família, muito sangue. E os egípcios ficaram horrorizados quando eles viram aquilo. Eles estão matando os nossos deuses. Um a um foi sendo morto. Então ele diz: não fará nada em cima, debaixo, do lado, nada. Ele está orientando. Continua. É isso que a gente precisa começar a entender, porque quando a gente entende isso, a coisa fica mais leve. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque Jeová, o teu Deus, sou um Deus o quê? Ciumento. Que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me... A palavra ciumento aí é uma palavra equivocada. Porque ciumento é uma pessoa fraca, que não tem confiança. Em algumas traduções está escrito: eu sou um Deus zeloso. Exatamente, eu sou um Deus que tem o zelo. Ciúmes é uma coisa para os fracos.
Porque se você tem confiança na sua companheira ou no seu companheiro, você não vai ter ciúmes. A minha está zelosa aqui. É zeloso, entendeu? Percebe que aí essas palavras invertidas acabam confundindo, né? E aí o que mais? E visito a iniquidade do quê? Dos pais sobre os filhos. Até a terceira. E quarta geração daqueles que me aborrecem. Daqueles que me aborrecem. Por que até a terceira e quarta geração? Vocês sabem por quê? Por que não a quinta, sexta, sétima, décima? Vocês sabem o motivo? Não. Vamos pensar? Qual que é a quarta geração? Pai a primeira, filha a segunda, neta a terceira, bisneto a quarta. A gente consegue alcançar a bisneta. Minha mãe tem bisnetos. Eu provavelmente não vou conseguir, por causa da minha idade. Mas tem pessoas que conseguem. Ou seja, a influência do meu avô pode chegar até mim. Sim. Chegou no meu, porque essa influência. Por isso que ele está dizendo isso. Por que eu estou falando? Daqueles que me aborrecem, daqueles que me ignoram. Agora, quando você não ignora e não aborrece, não tem problema nenhum. Próximo. Você está de boa, né? Ah, olha só. E mostra o quê? Misericórdia. A quê? A milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos trocar a palavra? E guardo, dava as minhas palavras. Ele não está conversando? Aí não é um livro um código de leis. E ele vai guardar para quantas gerações? Não, castigo. Aqui, milhares de gerações. Por quê? Vem a outra pergunta. Quando uma família é dedicada a Deus, ensina os seus filhos, ensina o teu filho como ele deve andar, que depois ele de velho ele não se desviará. E aí o filho vai ensinar o neto vai ensinar o bisneto, o tataraneto e vai embora. Essa é a diferença. Por que que o povo judeu existe até hoje? Porque uma parte deles cumpriu esse princípio, ouviu essa palavra e eles continuaram observando, né? Próximo. Não tomarás o nome de Jeová teu Deus em vão, porque Jeová não terá por inocente aquele que tomar o seu nome. Qual o significado disso? Vocês imaginam? Tem aqui que faz toda hora assim, ai meu Deus. Mas por quê? Então. Tá, Pode falar. tá jogando palavra ao vento sem... Porque quando você tem respeito Ele é santo. por Deus, porque Ele é santo, você não coloca Ele em situações que não tem nada a ver. Por exemplo, eu já preparei 2 estudos, mas até agora eu não consegui ainda passar para as pessoas, porque eu percebi que elas não estão prontas. Um deles a Bíblia nunca fala, a gente vai chegar a esse ponto. A Bíblia diz que nós temos que nos fazer o que diante de Deus? Prostrar-se. Ele não diz orar em pé ou ajoelhado. Por que prostrar-se? Depois vocês pesquisem essa palavra e você vai ver que todos os textos dizem e se prostraram diante do Senhor. Porque o se prostrar é você se mostrar totalmente dependente, totalmente sem reação. Porque quando você está com a cabeça no chão, não tem como você reagir. Então, prostrar-se diante de Deus. E é justamente isso, não podemos o quê? E o nome dele é sagrado. Porque se a gente começar a falar de qualquer jeito, a qualquer momento, perde o que? A sacralidade. Perde o respeito. Compreende? O próximo. Agora, olha essa palavra que é interessante. Lembra-te No dia do Shabat para manter o sono. Percebeu? Por quê? Porque eles não tinham noção de observar nenhum dia da semana. Eles trabalhavam 30, nós estamos falando com ex-escravos de uma escravidão mortal e terrível. Eles não tinham direitos De descanso. de nada. Eles não tinham direito à vida,
eles não tinham direito a descanso, eles não tinham direito à família, não tinham direito a nada. Era abaixo de animais. E agora ele diz: lembra-te. Por que lembrar? Porque a primeira coisa que Deus fez, antes de tudo, foi o sétimo dia, como está em Gênesis capítulo 2, versículo 2. E o que ele diz lá, vocês lembram? Santificou, ele descansou e santificou. E abençoou, ele santificou, ou seja, separou e colocou uma bênção especial. Esse é um dos segredos de Israel estar de pé. Um dos pilares de Israel estar em pé foi o Shabat. Infelizmente, vivemos na Galute, no exílio, e alguns têm dificuldades. Mas é um processo. Para mim não é dificuldade nenhuma. Para mim a dificuldade é trabalhar no sábado. Eu falei hoje com uma cliente da loja hoje. Falei, para mim, o sábado, de eu abrir, para mim nunca fez falta nenhuma. Eu aprendi que eu tenho que adorar a Deus esse dia. Eu nunca trabalhei no Shabat. E não fez a menor diferença. E nem por isso eu sou um miserável. Posso não ser uma pessoa rica, mas não tenho esse problema. Próximo. Quantos dias eu tenho que trabalhar? 6. E fazer toda a tua obra. Aí abrange tudo. Trabalho, família, construir, edificar, estudar, se preparar. Então Deus está batendo um papo com as pessoas. Aí quando eles falam que os 10 mandamentos é uma coisa, não é nada disso. Os 10 mandamentos é um bate-papo. Você já parou para pensar assim que se gostaria de sentar-se ao lado do Senhor e conversar com Ele? Quantas perguntas você faria? E Ele te responderia? Nós lembramos que teve um personagem na Bíblia, nos Evangelhos, que ele foi à noite. Provavelmente com capuz. E ele chega na presença de Yeshua e fala assim: nós sabemos que isso é da parte de Deus, porque se não fosse, não poderia fazer tais coisas. Só que tem um agravante aqui. Na época havia muitos pseudos curandeiros em Israel. Havia bastante, ele não era o primeiro. Só de Messias veio 20, mais ou menos. Ele não foi exclusivo, veio cerca de 20. E aí ele vai falar o quê? Ninguém faz os milagres que o Senhor pode fazer, porque os milagres dele eram diferentes. Diferentes como assim? Os milagreiros, eles eram o quê? Por persuasão. E às vezes você consegue dar um impacto na pessoa que está faltando para o organismo da pessoa por si só se curar. Óbvio que tem enfermidades que não tem jeito, mas algumas, que a maioria são psíquicas, uma curou. Só que o que ele fazia não era assim. Por exemplo, vocês sabem por que Yeshua abaixou, pegou o barro, cuspiu e enfiou no olho do sujeito? Porque ele não tinha olhos, ele não tinha o globo ocular, nesse caso. E aí quando chama o pai dele, não, ele é cego de nascença. Não que ele não enxergava de nascença, que são coisas, ele não tinha, então não tem como o olho aparecer. Por isso que ele fez os olhos do barro. E ele se lembrou que um dia ele tinha feito isso lá no Éden, quando ele fez Adão e Eva. Ele moldou os olhos do casal. Entende? E Nicodemos sabia. Nicodemos viu aquilo. Então, essa era a diferença. Por isso que Nicodemos, ninguém pode fazer essas coisas. As ressurreições que ele proporcionou, ele sabia.
andar por as águas, aquilo chegou até ele. E as pessoas que levaram essa informação eram pessoas o quê? Pessoas sérias. E você sabe quando a pessoa está mentindo ou não? Não sabemos. Então, foi justamente nesse princípio aqui que nós temos que fazer toda a nossa obra, inclusive a nossa obra missionária. A Bíblia diz, ide. Ela não diz, convencei as pessoas, ou convertei as pessoas. Ela não fala isso. E quando nós vamos ver alguns casos na Bíblia, de pessoas que rejeitaram, foi por circunstâncias de interesses pessoais. Ninguém rejeita Deus por dizer, não vou com a cara de Deus não. Sempre tem um interesse, alguma coisa, ou não experimentou um novo nascimento. A mesma questão do jovem rico, né? Exatamente igual. Quando ele chega, ele diz, bom mestre. Yeshua falou, esse camarada está com conversa. Bom, só tem um. É Deus. Guarde as palavras. Guarda as palavras de Jeová. Mas eu faço isso desde o nascimento. Peraí. Se você pratica isso desde o nascimento e tem dúvida, alguma coisa te falta. Quando que eu tenho dúvida da minha salvação? Quando eu estou em transgressão. Se eu não estou em transgressão de morte, porque esses dias o pessoal até discutiram comigo que não existe pecadinho e pecado não. Eu falei, claro que existe. Existem transgressões pequenas, que não é para perdição, mas vai te atrasar a vida. Existem pecados que é para perdição, não tem? Então, não, porque o fulano falou, o que falou não me interessa, não interessa o que a Bíblia fala. Eu não estou preocupado com o que os outros falam. Sabe por quê? Aquilo que eu falei no começo, quem vai estar na presença, na frente do trono branco, sou eu. Então, cada um que cuide de si. Por exemplo, a esposa se preocupa em se salvar, porque pelo testemunho dela, talvez ela salve o marido, ou vice-versa, porque vai haver uma diferença. O marido a esposa vai ver, puxa vida, mas ele está bem melhor do que ela. Ou ela está bem melhor do que ela. Então, alguma coisa chama a atenção. Mas voltando para Nicodemos, ele falou, se você não nascer de novo, vocês não podem o quê? Vocês lembram o que ele falou? Ver. Ele falou, salvação? Ele não falou de salvação. Não está falando nada de salvação. Por que ver o reino? Porque eles não entendiam o reino dos céus. Eles achavam que o reino seria aqui na terra, que o Messias iria, um homem, um ungido como Davi, iria se levantar, expulsar os romanos, impor ali um governo de 1000 anos. Com a espada. Com a espada. Por isso que você não pode, você não está vendo. O reino dos céus não é isso. Mas você tem que nascer do quê? Da água e do Espírito. Não está falando de batismo. Não tem nada a ver com batismo. A água, Maim Amim, que foi do estudo que eu postei hoje. A água é águas purificadoras. A água servia para purificar. Quando Yeshua chega lá e dá de cara com a mulher samaritana, por que ele foi naquele horário? Porque o sol era muito escaldante naquele horário. Então ele não podia ir naquele horário. Mas se era muito escaldante, você vai nesse horário? Por que se não tinha ninguém lá? Como é que ele sabia que tinha uma mulher que ia lá? Porque nesse horário as mulheres... Elas iam de manhã. Iam ser... E como é que ele sabia que tinha alguém? Porque o poço de Jacó não era no meio da cidade, era retirado. Então você percebe... Ela fez sozinha para não... Eu sei, mas como é que ele sabia? É isso que eu quero falar para vocês. Raciocina comigo. Como ele sabia daquela mulher?
Foi por acaso? Claro que não. Por quê? Ele fala para os discípulos: vão até a cidade, que eu vou ficar por aqui. Não fazia o menor sentido. Já havia um plano de encontrar aquela mulher. Através do Espírito Santo de Deus, ele foi direcionado para salvar aquela mulher. Ele precisava estabelecer agora uma missionária. E a primeira missionária não foi uma judia. Foi uma samaritana. Que era um povo misturado. Outra coisa. Eu estou falando isso para vocês tentar começar a descontaminar-se das fantasias teológicas. Aí ele chega: dá-me água de beber, mulher. Ela leva um susto. Por quê? E não só um judeu, o samaritano também não falava com a mulher, que era falta de respeito. Não era só o judeu. Como o senhor, um homem judeu, fala comigo uma mulher samaritana? Se você soubesse quem sou eu, você pediria água, e eu te daria uma água que você nunca mais teria? Sim. Qual que era o maior problema daquela mulher? Água. Por quê? Em virtude da condição dela, ela era obrigada a carregar um pote de barro pesado na pior hora do dia, porque as outras mulheres não aceitavam ela. Porém, ele não a rejeitou. E ele diz assim: chama seu marido. Eu não tenho marido. Ele disse: falou muito bem. Você não tem marido. Você já teve 5. E esse que está com você não é seu. Agora que vem a parte mais interessante. Nós não sabemos o histórico desses 5. Se eles morreram, se foram embora, se divorciaram, nós não sabemos. Nós sabemos que o que estava naquele momento não era dela. Agora nós vamos para o porquê. Quando os samaritanos foram trazidos pelos assírios, eles adoravam 5 divindades. As divindades eram chamadas de esposos. Baal era chamado de esposo. Né? Jeová é chamado de esposo. Lembra da história lá do... Né? Você é o meu esposo? Então, esse 6º marido era Jeová. Mas não era dela. Os outros 5 eram as divindades que eles adoravam. Por isso que ele diz: eu vou te dar Ma'in Raim, a água pura, que flui, que brota. Essa água, qual água que é? Quando nós vamos lá para o Êxodo, houve ali um problema que levou quem? A deixar de entrar Moisés. Por quê? Quem é a rocha? Jesus. Jesus, ele feriu Jesus. Por isso que ele não entrou. Que seria um castigo extremamente sério se não fosse isso. E ele sabia disso. E da água fluiu o quê? Água viva. Ele não fala que ele era essa água. Entende? Quando nós lemos a Bíblia, ali não é uma biografia, ali é um livro espiritual. E aí quando ele fala isso, ela se lembra, é verdade. Ela lembra das 5 divindades que eles adoravam. Foi aí que ela faz aquela pergunta: mas onde devemos adorar? No Monte Gerizim? No monte que eles não tinham tempo. No Monte Gerizim ou em Jerusalém? O que ele diz? Nem aqui, nem lá, mas em espírito e em... Porque os judeus achavam que o templo era ali o local de... E era o local de sacrifício. No templo, o que não tinha mais no templo depois que eles voltaram? A Shekinah,
A arca não estava mais lá. Por isso, quando os discípulos chegaram e falaram, olha que coisa esplendorosa, e realmente era esplendoroso. O templo era todo revestido de mármore e ouro. Era uma coisa esplendorosa. E ele disse, em 3 dias eu derrubo isso aí e levanto. Por quê? Era apenas um prédio, mas não tinha mais a presença de Deus. E ele falava também dele, porque no 3º dia ele se levantaria. Então nós vemos que quando ele diz isso, a mulher, ela se lembrou de toda essa história e ela diz, esse é o Messias. Outra coisa, e ela pergunta, você é o Messias? Ele falou, sou eu mesmo. Ele já tinha falado para alguém, para os discípulos? Não. Para a mãe dele? Não. Para os irmãos? Não. Para os demais judeus? Não. Mas ele falou para quem? Para ela. Tem um mistério aí. Por que ele ia falar para uma gentílica? Porque samaritano não é uma gentílica. Por que ele ia falar? Porque ele sabia que o gentil daria guarida a ele, e o da casa não. Percebeu a ligação? E ela fez o quê? Ela deixa a água para lá e ela vai para a cidade para o quê? Fazer o quê? Pregar. Achamos o Messias. Ela foi a primeira missionária, ela foi a primeira pessoa que reconheceu e soube da boca dele que ele era Messias. Mas as pessoas pegam essas histórias e distorcem, invertem a situação. Aí ensinam que ela era uma mulher adúltera. E não tem nada a ver. Totalmente oposto. Porque a Bíblia não fala isso. Outro detalhe. Quando Yeshua faz isso, ele está dando um sinal para nós. E as suas últimas palavras em Mateus 28, 19, tirando o acréscimo que está aí, porque Marcos vai dar o texto certo, mas põe lá. Aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Então por que as outras mulheres rejeitavam ela? Se ela não era adulta, por que as outras mulheres Ela era rejeitavam? samaritana. Porque era samaritana, eles tinham preconceitos um com o outro. Entendi. Outra coisa, desde quando a mulher divorciada é prostituta? Eu vou explicar depois desse texto, vou explicar também um outro detalhe. Portanto, ide ensinai a todas. Essa parte de baixo não existe. Depois, se você quiser, para terminar, vou mostrar a Bíblia Católica de Jerusalém, que no rodapé está. Esse texto não existe nas mais antigas. Para mim. Não existe. E outra coisa, em Atos dos Apóstolos, todas as vezes eles foram batizados em nome de Yeshua. Capítulo 2, capítulo 8. Todas as vezes eles são batizados em nome de Yeshua. Em Marcos só aparece isso. Portanto, ide e ensinai a todas as... Ele mandou aí converter? Não. Por isso que eu não tenho essa preocupação em converter ninguém. Não faço a menor intenção, porque a minha obrigação é ensinar. Você é professor. Você tem a obrigação de fazer os seus alunos passar de ano? Claro que não. Eles só vão passar de ano se ele tiver nota. Agora, se ele não tiver nota e não tiver falta não vai passar. Então, nós somos como professores, naquele de Chosen, como é que eles chamam Yeshua? Mestre. Professor. Mestre, professor. Então, a palavra Rav, ou Rabino, é professor. Então, nós fazemos o quê? Nós ensinamos as pessoas. Voltando aqui para a questão que as pessoas confundem por desconhecerem as Escrituras. A Bíblia diz, vocês pecam por não conhecer as Escrituras. Perguntam a Jesus. Outra coisa, existe algum problema de chamá-lo de Jesus? É o nome dele, em português. Ah, mas não pode, tem que falar Yeshua. Onde está escrito isso? Por que virou Jesus em português? Porque em inglês não é Jesus. Em inglês é Jesus. Porque o inglês ele não consegue falar J, é G.
Jacob. O que é Jacob? Jacó. Mas por quê? Porque os romanos falavam latim e os gregos, eles não conseguiam falar Yeshua. A gente consegue falar com perfeição. Eles não conseguiam. E eles falavam Yeshua, ou Jesus. Então, de Jesus, quando criaram a letra J, virou Jesus. Lembra? Vocês não vão lembrar, mas não vão lembrar, mas antigamente se escrevia, antes de surgir o J, eram com 2 Is maiúsculos. Se escrevia comércio com 2 N's. Farmácia se escrevia com P, porque não existia o F. Então a gente tem que pegar o fundamento para entender. E perguntaram, é lícito, né, dar a carta de divórcio? Qual foi a resposta de Jesus? Ele deu uma resposta. A não ser por causa do adultério, é lícito. Moisés autorizou. Não foi Moisés que autorizou. Deus permitiu que desse o divórcio. Apenas para a mulher repudiada que não podia. Qual a diferença entre o divórcio e o repúdio? Tem uma diferença. Como é que funcionava o casamento? Na sociedade de hoje não funciona assim. O Paulo ia casar com a esposa dele. Então ele tinha que ir na casa dos pais e dar um dote. Para que servia esse dote? Para compensar a família pela perda da filha. Porque aquela filha também era uma mão de obra para a família, ajudava a família. No passado, as famílias tinham muitos filhos para ajudar no trabalho. Então, se o marido quisesse divorciar da mulher, ele tinha que fazer o quê? Devolver o dote. Eles arrumaram um subterfúgio. Se ele repudiasse a mulher, não precisaria. Então eles repudiavam a mulher por qualquer motivo. Por qualquer motivo. E aí Jesus diz: o único motivo que é permitido é pelo adultério. Fora disso, não é repúdio. Você tem que devolver o dinheiro. Você tem que devolver o dinheiro. Você tem que devolver. Já foi, molecada é isso. Eles não queriam devolver. Nós estamos falando de questões financeiras. E muitas pessoas sofrem hoje preconceito. A Bíblia diz: vocês perecem por falta de conhecimento, né? Então, o ID que nós recebemos, nós temos que ensinar as pessoas, e é o que nós estamos tentando fazer. Só que as pessoas são tão complicadas, as pessoas são tão difíceis de lidar, porque elas estão com a mente tão carregada, como o jovem rico e como Nicodemos. E quando ele diz, voltando para cá, para encerrar esse aspecto: se você não nascer de novo das águas puras, que purifica a alma, você não pode, e você só pode ver o reino através do Espírito. E você só recebe o Espírito Santo se você nascer na purificação. Por isso que eles passavam no Níqueve. Israel, quando saiu do Egito, ele passou por onde? Pelo Mar Vermelho, simbolicamente se purificando. Ficaram 40 anos no deserto. Apenas Josué e Caleb haviam passado no Mar Vermelho. Aí eles tiveram que passar por onde? Pelo Jordão. E Yeshua, quando começou o seu ministério, ele teve que passar por onde? Pelo Jordão. Percebe? Então, nós temos que começar a entender as coisas como elas são. Porque as pessoas acham que se batizar numa igreja, aquele batismo ali, é um batismo bíblico, e não é. Esse batismo que a igreja faz, da forma que ela está fazendo, é o batismo que os mitraitas, que era a divindade romana, e se você pesquisar depois na internet, você vai ver que o Mitra parece muito com Jesus romano. A aparência, o cabelo, a barba. E Mitra era uma divindade que a maioria dos soldados tinham como patrono, porque ele era o
Deus dos guerreiros. E para pertencer ao mitraísmo, eles tinham que ser batizados no sangue. Como era feito? Sacrificavam um boi, tiravam o sangue, jogavam num tipo de um poço, de uma piscininha ali, e o soldado romano entrava e mergulhava no sangue. É daí que surgiu aquela expressão: o sangue de Mitra tem poder. E depois o sangue de Jesus tem poder. É daí que surgiu essa expressão. Por que que o sangue de Mitra tem poder? Porque eles achavam que aquilo fechava o corpo. Talvez você não se lembre, mas tinha muito no passado, algumas pessoas faziam alguns rituais para fechar o corpo. Principalmente os cangaceiros faziam isso, para fechar o corpo, para que as balas não acertassem, entre aspas, né? Que todos acertou, porque todos morreram. Entendeu? Então não deu muito certo. Era o fechamento de corpo. Percebem as nuances, os equívocos, né? Volta lá para Êxodo 20. Então essa nossa viagem dentro das Escrituras é para tentar abrir a nossa mente, para a gente entender essas coisas que as pessoas não entendem. É tão simples. A Bíblia diz: a verdade vos libertará do quê? Dos enganos, das utopias, do fanatismo. Eu fiz uma pergunta para o meu colega que eu tinha perguntado para o senhor. Você sabe por que o exílio babilônico? Você sabe por quê? Ele, não sei. Eu falei, então eu vou te contar aqui. Por que ele fez? Porque eles ficaram quantos anos? 70 anos. 70 anos sabáticos que eles não observaram. Mas eles voltariam, porque era um pecado menor. Por que que os israelitas não voltaram? Porque era idolatria. Sacrificaram seus filhos, mataram seus filhos. Era um pecado maior. Aí quando a pessoa diz: não, isso não existe. Isso aí... para, rapaz, pelo amor de Deus. Pela ganância deles, eles queriam outra coisa. O propósito de a terra descansar era para eles sempre terem produção. Deus sabia disso. Por exemplo, aqui São Roque produzia uvas. Vinho de São Roque era super, mandava para todo lugar. Hoje não produz nada a não ser capim. Porque eles mataram a terra de tanto usar. Não tinha descanso. Não tinha descanso. Então foi justamente por esse problema. Ô, Rabino, nessa questão da plantação, o judeu ele não faz enxerto, né? Depende. Ele não coloca plantas diferentes. Ele faz aprimoramento. Porque existem enxertias de plantas diferentes. Mas existe aprimoramento. Você tem um pé de alguma coisa melhor do que o outro, você faz o cruzamento deles para ele melhorar aquilo e não misturar como eles fazem também com os animais. Misturar, isso não pode ser feito. Sempre da mesma espécie? Exatamente, sempre da mesma espécie. Então vamos lá para o versículo, nós estamos 20, no versículo 8, né, que nós estamos. Aí diz, para nós pegar essa sequência: lembra-te. Ou seja, ele não está dizendo: vocês vão ter que guardar o sábado, porque senão vocês vão tudo para o inferno. Lembra que vocês não tinham descanso? Lembra que vocês trabalhavam 30 dias por mês, 12 meses por ano, até morrerem? Lembra? Agora eu estou te dando um dia por semana, para você me adorar, para você descansar. Percebe como muda? Ah, mas eu tenho que guardar o sábado. Não, você não tem que guardar o sábado, você tem que descansar. Não é um peso, um privilégio. É um privilégio. Acorda. É um privilégio que ele está falando. O próximo. Aí voltando ao que nós acabamos falando, vamos repetir. Vocês vão trabalhar o quê? 6 dias. Vai ter com a formiga, ó. Por que 6 dias? Porque é o necessário para a gente gerar recursos, produzir. Tá? O sábado é um dia dedicado a você descansar e adorar aquilo, o Criador. Os outros dias você pode ter o seu lazer, o seu trabalho, sem preocupação.
Então essas palavras que é um bate-papo que Deus está dando com eles, e não uma ordenança, um mandamento. Olha, aqui ó, e Deus está lá. Ah, você pecou, né? Deixa você comigo. Vai entender que quando você fala dos mandamentos para algumas pessoas que não têm entendimento, parece que elas ficam com medo. É com medo. É isso aí. Porque a palavra está errada, não é mandamento. Palavras, davar. Né? Próximo. Aí ele especifica, mas o sétimo dia é o Shabat de Yehová teu Deus. Ou seja, esse dia é meu. Né? Eu quero esse dia para mim. Eu quero estar com você. Sabe por quê também? Porque Deus tem mais que fazer. Tem um universo para cuidar. Tem um monte de criações para fazer. Então eu não posso ficar com você 7 dias. Mas um dia eu vou dedicar para vocês. Porque eu sou seu pai. E como seu pai eu quero ficar com você. Percebe? Quando você coloca as palavras no seu devido lugar, as coisas, a mente se abre. Né? Nele não farás o quê? Obra alguma. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu gado, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas. Aí fala, como é que eu vou fazer minha vaca guardar o sábado? O meu burro guardar o sábado? Você não vai usar ele para o trabalho. É isso que ele está dizendo. Entendeu? Não é que ele vai falando, ô boi, vem cá, vamos bater um papel. Você não vai trabalhar não. Não é isso que ele está falando, gente. Pelo amor de Deus. Próximo. Pois em 6 dias Jeová fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Descansou no 7º dia, portanto, e Jeová abençoou o dia do Shabat e o... lá em Gênesis 2:2, e abençoou e o... Outra coisa, Deus precisaria 6 dias para fazer o mundo? Tem uns boca aberta aí, desculpa a expressão, que fala que foi milhões de anos. O primeiro dia foi 1 milhão, milhões. Tem um monte de mais loucura aí. Mas por que ele fez em 6 dias? Porque ele quis. E quando é que ele fez o sol e a lua? No 4º dia. E quem é a lua quem é a luz do primeiro dia? Ele diz, eu sou o quê? A luz do mundo. Aquela luz aí era dele. Lá em Apocalipse vai falar, e eu não vi o sol, não vi a lua, porque o Senhor iluminará todo o universo. Viu a ligação? Gênesis 1, Gênesis 2, Apocalipse 21, Apocalipse 22 é a mesma coisa. Começa e termina na mesma coisa. É isso que as pessoas não entendem. Compreende? Próximo. Aqui entra a parte que Deus está falando com as pessoas, o que eles devem fazer. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra e que o Senhor teu Deus te dá. O que significa isso? A partir do momento que eu sou uma pessoa honrada, eu não vou me envolver em problemas, eu não vou entrar em falcatruas, eu não vou me envolver com gangues, com bandidos, com coisas erradas, e a minha vida vai ser longa. Muitas pessoas não passam dos 40 anos. Por quê? Porque ele desonra a família, porque ele se envolve quanto a tristeza de um pai e de uma mãe com um filho drogado, um filho bêbado. É desonra. É desonra. Então justamente ele falou, ó, meu amigo, vou falar uma coisa para vocês aí, os jovenzinhos. E os outros também, os que têm pai e mãe. Isso quando você é honrado em seus negócios, em sua vida, a sua vida é longa. Por quê? Porque você não vai ficar se expondo. Você não vai beber, você não vai ter noitada, você não vai fazer mau negócio, você vai procurar andar. É simplesmente isso. Não é que é uma coisa, não, eu vou honrar só meu pai e minha mãe, o resto eu vou desonrar. Não é por aí não. Próximo. Não assassinarás. Existe uma diferença entre essa palavra está errada. Como é que está na outra tradução que vocês têm aí? Não matarás. Assassinar é um assassino. Um assassino é aquele que vai premeditar.
Matar é por acidente. Você está dirigindo um carro, atropelou alguém e matou. Você pretendia matá-lo? Não. A não ser que você estava bêbado, aí você virou um assassino. Você perde o dolo. Se você bebeu alguma coisa. Agora, então, a tradução aqui está errada. É não matarás. Porque o assassino é diferente. Em Israel, quando Deus estabeleceu, vocês vão fazer 3 cidades de refúgio. Porque existia uma determinação que a família poderia se vingar. E se a pessoa que matou acidentalmente permanecesse, o que ia acontecer? O outro, por que queria matar? Mas por que a vingança? Você todo dia vê o cara que matou seu pai. Você vai perdoar? Você vai fazer com que ele se torne um assassino. Por isso que a pessoa era tirada para uma cidade de refúgio. Você entendeu? Era esse o motivo. Você era tirado da... Você teve a infelicidade de machucar alguém, matar alguém. Então você era tirado dali para evitar que o outro se tornasse um assassino. Compreende? É justamente por isso. Aí você vê que quando você começa a analisar, a coisa toma outro corpo, outra forma. Deixa de ser regras rígidas e passa a ser o quê? Conselhos. Esses são os conselhos que eu dou para você. Honra teu pai. Não mate. E o que mais? Não cometerás adultério. O adultério, ele causa uma destruição familiar. Na esposa, no esposo, nos filhos, nos pais, nos vizinhos. É um arraso. De repente, uma coisa que é boa, a família, por causa de uma besteira, vira uma tragédia. Não só familiar. Não adulterarás o quê? Documentos. Não adulterarás uma história. É muito mais amplo. Entenderam? Aí você diz, olha aqui, eu vou vender essa água, vou colocar um corante como refrigerante. Eu estou adulterando. Então é muito mais amplo. E se eu faço isso, eu vou estar causando um outro problema. Eu vou estar fazendo o quê? Roubando. E eu posso estar até matando. Agora vai para o próximo, você vê. Não furtarás. Quando eu adultero, eu estou furtando. Estou roubando da pessoa. Porque eu não estou vendendo o que ele comprou. Tá? Então, não devo furtar. Outra coisa que as pessoas às vezes furtam da gente é a nossa dignidade. Você viu o que o Paulo fez? Que absurdo, como é que pode fazer um negócio daquilo? Então, eu estou furtando uma coisa que pertence a ele, que é o caráter dele, eu estou roubando aquilo. Então, é muito mais amplo do que apenas palavras, né? Então não furtarás e não matarás, porque está matando a Está reputação. matando, você percebe que uma coisa está interligada à outra. Sim, Não darás o quê? Lembra que Yeshua estava ali no templo, andando por ali? Não que ele estava fazendo culto, ele estava andando ali porque as pessoas estavam ali. Se as pessoas estão ali, é ali que ele tem que estar. E trouxeram ele uma mulher que foi pega em... E aí, o que eles dizem? Segundo a lei de Moisés, essa mulher deve ser o quê? Uma apedrejada. Mas o que dizia a Torá? Que para uma mulher ser acusada de adultério, precisava do quê? No mínimo 2 testemunhas, do parceiro, e que a mulher confessasse. Não era só acusar, tinha que confessar. Se a mulher não confessasse, ela tinha que soltar os cabelos. Aí ela assumia a responsabilidade diante de Deus da mentira dela.
Lembra daquele texto que a mulher que o cabelo, bem, a mulher que corta o cabelo é desonrosa? É por causa disso. Porque o cortar, na verdade, era prender o cabelo. Então, quando eles pegavam a mulher em adultério, eles prendiam o cabelo dela e ela ia com o cabelo preso. Aí ela dizia, não, mas eu não fiz. Por quê? As testemunhas poderiam ser o quê? Falsas. E quando Yeshua disse, começou a falar, ele citou esse texto. Algumas pessoas dizem que ele ficou escrevendo o pecado das pessoas. Não era o caráter de Yeshua fazer isso. Ele citou o que a lei, naquele caso específico, dizia. E quando ele olha, ele perdoa ela. Ele sabia que ela havia adulterado. Mas ele diz uma coisa para ela: cadê os teus acusadores? Foram embora. A lei diz: se não tem acusador, não tem o quê? Pecado. Então vai e não peque mais. Ele reconheceu que tinha pecado, mas é o seguinte: então vai, não peque mais, não faça mais. Aí ela vai ter que colocar a vida em ordem. Então você perceba que a conotação começa a mudar a forma de enxergar as coisas de Deus. O próximo, irmão. Na verdade, queria tentar pegar Jesus de qualquer forma, né? Sim. Como Outra ele é coisa, entendedor ele não poderia fazer aquilo, porque ele não era sacerdote. Então eles tentaram de todas as maneiras, e ele usou a maneira mais lógica: vocês estão errados, não diz isso, a forma que não está isso, eu sei que ela é, só que vocês erraram no julgamento, ou uma falha. Então quando há uma falha, pro réu. Até a lei dos homens é assim. Isso que dá a entender, né? Que quando ele fala que nunca pecou, que atira a primeira pedra, né? Porque ele já sabia que não tinha as 3 testemunhas, que estava tudo errado. Estava tudo errado. Eles estavam transgredindo. Plantaram ali uma coisa para... Eles queriam criar um fato. Então, vocês percebem que os mandamentos começam a ter outro corpo, não? Não cobiçarás o quê? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que está no teu. Aqui abrange praticamente tudo. Já viu pessoas que não estão satisfeitas com nada? Ele tem um carrinho popular. Aí o vizinho vai lá e compra um carro médio. Ele vai lá e compra um carro médio. Aí não aguenta pagar. Aí ele entra em dívida. Aí compra outro. Aí ele começa a olhar para a mulher dele e para a mulher do vizinho. E ele começa a perceber que a mulher dele está um pouquinho acima do peso. E ele não tem dinheiro para comprar, como é que chama o negócio lá, monjado, né? Monjado? Ele não tem dinheiro para comprar monjado. Aí começa a desgraceira, começam os problemas da vida. As vidas começam desse jeito, os pecados começam a ser planejados quando você fica... Então cobiçar o que os outros têm é um péssimo negócio, porque você não vive a sua vida. Você vive em função... Isso é outra coisa, são duas situações que... É um pica-pau, será? Isso é uma bicicleta, ele colocar alguma coisa no pneu. Ah, tá. Aí o que acontece? Deixa eu voltar lá voltando aqui, vai voltar o raciocínio que eu perdi a linha. Continuando. Quando nós passamos por um problema de perda, adianta nós ficamos lá para trás? Adianta você ficar lá, eu era isso, eu tinha aquilo, eu fazia isso. O que vai acontecer? Você vai viver um constante sofrimento, em constante dor. Quando um pobre fica rico, é muito bom, mas quando um rico fica pobre, é muito ruim. E se um rico que ficou pobre não sabe lidar com a pobreza, é pior ainda. Porque um pobre que sempre foi pobre, que vive pobre, para ele tanto faz. Se ele pode comer picanha, ele come, senão ele come mortandela. E está tudo bem. Eu aprendi uma palavra que faz muitos anos, talvez você se lembre, então se não se lembrar não tem problema. Ali tinha um mapping, ali na Rua São Bento, e atrás
tinha uma loja chamada Girs Alonso, ou G. Alonso. Era uma loja só de importados. Só rico frequentava ali. E o dono daquela loja, o nome dele era Girs Alonso. Quando eles vieram para o Brasil na Segunda Guerra Mundial, ele era um garoto. Eles vieram sem nada. Ele começou a vida dele engraxando sapato. Os judeus ajudaram, os maiores que tinham mais condições de ajudar, ele montou a loja, ficou muito rico. E ele foi sequestrado. E nesse sequestro ele perdeu uma parte muito grande do patrimônio dele. E ele veio à falência. E ele estava com mais de 80 anos quando ele faliu. E eu lembro até hoje, aqueles repórteres, parecem uns urubu. E agora, seu Girs, o que o senhor vai fazer? Essa altura da vida, com 80 anos, o senhor falido. Ele com a maior tranquilidade do mundo. Eu estou errado? Eu estou fora da lei? Como assim? A falência não faz parte da lei? Não está dentro do estatuto? Falir também faz parte. Uma empresa, ela tem alguns aspectos. Ela pode dar lucro, pode dar prejuízo, pode crescer ou pode falir. Se não for fraudulento, não tem problema nenhum. Eu vou administrar a falência. É isso que eu vou fazer. Numa tranquilidade que eu fiquei assim, eu era muito novinho, meu Deus, mas ele tem razão. A falência também faz parte do negócio. Porque a pessoa entra para o negócio só pensando no quê? E nem sempre é assim. Então, a mesma coisa na vida espiritual. É caindo e levantando e olhando para o autor e consumador. Agora, se você cai e fica prostrado, você está lascado. Não tem o que fazer. Então, eu gostaria que vocês compreendessem esse aspecto. Nós começamos dentro da Paraxá, mas acabamos indo por esse caminho. Porque o Senhor provavelmente tinha alguma coisa para falar para nós. Porque às vezes nós não fazemos aquela coisa quadradinha que vem ali, os papelzinhos tudo escrito, e a gente segue a continuidade. Então, os irmãos entenderam o que foi que aconteceu? Como funciona a coisa? Então o que vocês têm que fazer? Nós estamos vivendo numa época complicada, numa época em que as pessoas estão passando dificuldades, as empresas estão falindo. Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas, Marabras. Essas que nós conhecemos, fora as outras que nós desconhecemos. Habib's. Gente, com esse poder econômico todo, estão falidos. Imagina nós, míseros terrenos. Então nós temos que dar graças a Deus que estamos ainda respirando. Ah, mas eu estou na igreja, eu tenho que ficar rico. E Yeshua disse, no mundo tereis aflições. Entendeu? O Serasa vai te ligar, mas tenha bom ânimo, você vai pagar. É assim que funciona. Deus nunca disse, você vai ficar rico e eu vou pagar suas contas. Agora, quando você entende o problema, aí você começa a equacionar. E o que é equacionar? Quem tem a sua empresa, o que ele vai fazer para melhorar? Aí que ele vai começar, vem o desenvolvimento profissional. O que eu posso fazer dentro do meu negócio que já está para alcançar? Quando ele é funcionário, como é que eu posso ajustar o meu salário para cobrir as minhas despesas? Quando você tem uma capacidade de desenvolver algum trabalho, eu vou desenvolver esse trabalho. Então tudo faz parte da nossa cabeça. Deus está ali para nos orientar, para nos mostrar o caminho a seguir. Quando nós entendemos como Deus fala conosco, quando você levanta de manhã e você se prostra diante de Deus e fala, Senhor, não sei para onde vou, não sei o que vou fazer, mostra o caminho, a resposta virá. Vocês já pararam para pensar quando Daniel ficou sabendo que ele não poderia mais orar,
3 vezes ao dia, como ele orava. Aí ele teve uma ideia brilhante. Eu vou orar escondido. Foi isso que ele falou? Ele manteve a rotina. Aí chega a sentença. Você vai ser lançado na cova dos leões. Os leões ficaram dias e dias sem comer. Não eram os leõezinhos da África, eram os leões chamados Atlas. Eles são quase o dobro do leão da África. Da África é grande. E é o dobro. Ele já foi até extinto esse leão. E o que acontecia com esse leão? Quando a Bíblia relata que quando as pessoas que proporcionaram isso a ele foram lançados, eles não chegaram no fundo. Os leões comeram antes. Não é porque Deus foi lá e falou, come rapidinho, porque eles estavam com fome. Só que quando Daniel chegou, eles olharam e falaram, eu sou judeu, sou adventista, não como carne de porco não. Esse aí não vou comer. Ou seja, a Bíblia diz que um anjo fechou a boca dos leões. Pode ser qualquer problema que estão vindo para a nossa vida. Quando você tem uma fidelidade com Deus, quando você ora ao Senhor, quando você anda com o Senhor, aparentemente os problemas vão vir, mas você vai ter que buscar o quê? Uma solução. E a solução está no rosto prostrado no chão, joelho no chão, oração. Ah, mas não está acontecendo. Vai acontecer, porque Deus é contigo. Mas você tem que ter o quê? Sem fé é impossível agradar a... Então tenha fé, confiança, determinação. Busque uma alternativa. Não é a primeira vez que nós estamos passando por essa crise. Alguns anos atrás, acho que foi na época do Collor, apareceu um noticiário, o engenheiro que virou suco. Hoje, faculdade é a coisa mais fácil do mundo fazer. No passado era a maior dificuldade. E tinha um engenheiro famosíssimo, que ele era profissional e perdeu o emprego. E para não passar necessidade, ele abriu uma lanchonete e começou a fazer suco. Então, era um engenheiro que virou suco. Ou seja, se você não consegue fazer alguma coisa, procure outra. Às vezes você está procurando do lado errado. Às vezes você está olhando do lado errado. Aconteceu comigo. Estava com dinheiro para comprar um caminhão, aí Deus usou a boca dela para a gente abrir a loja. E era meu sonho comprar um caminhão e trabalhar, não, porque a coisa que eu mais amo é dirigir. Só que eu pregava na rua. Só que tinha um problema, e sua família? Exato. Porque chegaria uma hora que entrega local não ia resolver. Aí ia ter que viajar. E o risco na estrada. E os riscos na estrada. Então, tudo isso Deus permite Com certeza. para que a gente cresça espiritualmente. Amém? Amém. Deixa eu ligar aqui.